Namastê. Nós vamos falar agora sobre a história do yoga. E é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final para que você compreenda toda a filosofia, para que você entenda o trajeto do yoga. O que é importante nesse vídeo? O importante nesse vídeo não é que você saiba os termos específicos em sânscrito, termos complexos do yoga, não. O importante desse vídeo é que você veja que o yoga, o desenvolvimento do yoga, o crescimento do yoga, está intimamente ligado com o próprio crescimento da mente humana, o desenvolvimento da nossa mente humana. Então, é para que você saiba a dimensão dessa filosofia que você está começando a estudar. Você saiba a amplitude desse conhecimento e a gente merece, esse conhecimento merece muito nosso respeito. Merece muito que a gente respeite, que a gente trate com muito carinho, com muita atenção, porque é um conhecimento milenar, é um conhecimento que acompanhou o próprio desenvolvimento do homem nesse planeta. Pra você ter uma ideia, a gente vai ter como marco inicial do yoga pinturas rupestres, e que foram escritas aí há milênios. A gente vai colocar uma datação, e essa datação é sempre interessante que você saiba que as datas que eu vou colocar aqui, você pode ver variações em vários livros, né? O Gabriel botou 500 anos antes de Cristo, mas aqui eu estou vendo nesse livro que foi 100 anos antes de Cristo. Claro, é muito comum que hajam essas variações. Por quê? Porque um pesquisador ele lança uma hipótese sobre o tempo daquilo que ele está pesquisando, né? Ele faz a pesquisa geográfica, faz a pesquisa de materiais que são colhidos, pesquisa química, e vai ter mais ou menos aí uma data, uma hipótese sobre a época em que ele está estudando. Então, pinturas rupestres foram encontradas na região onde o yoga surgiu, que foi a Península Indiana, né? As pessoas falam que o yoga surgiu na Índia, mas não foi na Índia em si, foi na Península Indiana, na região onde hoje é a Índia. Mas na época não havia nem Índia. Vamos colocar aqui a datação de 10 mil anos antes de Cristo. Essas pinturas rupestres. E não são pessoas fazendo yoga. Você fala assim, Gabriel, são pessoas então praticando os asanas e tal. Não é isso. As pinturas, elas mostravam seres míticos. Claro que nessa época tudo era entendido de uma forma diferente, de uma forma mais mitológica, mais onírica, subjetiva. Então, assim, eram seres mitológicos da época, né, os deuses que eram representados na época, mas sentados em posições que a gente, na hora de ver, se tem uma ideia que eram posições de meditação, né, sentados em posições que hoje são posições de Raja Yoga, né, posições de meditação. Então, é uma primeira referência que se tem. O yoga, essa origem do yoga está muito ligada ao xamanismo, que foi o primeiro tipo, né, de contato que o homem teve com o transcendente, aquele primeiro momento em que o homem estava querendo conhecer aquilo que iria além de sua consciência habitual, que iria além daquele estado de consciência que ele tinha, para travar o seu contato com Deus, o superior, o divino, enfim, uma dimensão espiritual. Então, a forma de pensar, a forma de compreender o mundo nessa época era muito ligada ao xamanismo, a essa visão de mundo. Então, você vai compreender, o mais importante nesse vídeo é você entender que a consciência humana foi se desenvolvendo junto com o yoga. O yoga foi crescendo e mudando, mantendo essa mesma essência de busca espiritual, né, de crescimento das potencialidades humanas ao longo de todo esse tempo. Então, a gente tem 4.000 anos antes de Cristo,
primeiro marco escrito. Porque toda a história, ela sempre se baseia em informações que podem ser coletadas, né, que podem ser estudadas. O conhecimento oral não pode ser reproduzido, não pode ser estudado pela história se ele não for escrito ou registrado de alguma forma. Então a gente vai se basear nesse nosso trajeto aqui, principalmente nos textos escritos, né, na parte que foi registrada. Então, 4.000 anos antes de Cristo, foram escritos os Vedas. E o que eram os Vedas? Vedas eram textos que eram hinos, eram canções de rituais, que eram feitas em rituais para os deuses, rituais de sacrifício para os deuses. Sacrifício, Gabriel, matavam as pessoas? Não era isso que era feito nessa situação, mas nesse período da história, esse tipo de sacrifício acontecia, sacrifícios humanos, animais, em religiões, em seitas xamânicas da época. Mas não, no yoga não era isso, o sacrifício aos deuses eram rituais de oração, rituais voltados para os deuses. E essa época também tinha uma linguagem muito mitológica, também tinha uma linguagem que era difícil de entender. Se você for pegar um Veda para ler, os textos védicos, e for tentar ler, é uma coisa assim muito simbólica, bem difícil de você chegar e entender com a nossa mente de hoje, né? Com a nossa mente mais racional, mais analítica. Então, mas o que acontece aqui? Nesse momento, ficou registrado essa busca espiritual, né, do homem em transcender. A transcendência, a busca do homem de transcender, de tornar, de realizar as potências do seu espírito, é a chama viva do yoga, né? E essa chama não é uma religião, ela se baseia em técnicas, em métodos, é uma ciência, é uma busca científica e que ao mesmo tempo é uma arte, porque ela está sempre se recriando, ela é baseada muito na criatividade, né, e em resultados, em experimentos. Então, a gente tem 1.000 anos antes de Cristo. Estamos começando a se aproximar, né? Aqui são milênios, a gente passa de uma frase para outra como se fosse uma coisa rápida, né? Mas isso aqui é muito tempo que está se passando. São escritos Upanishads. Gabriel, você não está escrevendo os nomes, você vai ter a parte escrita desse texto e eu não quero que você desvie o seu foco de atenção para o que é mais importante. Aqui eu quero que você apenas tenha a ideia de um trajeto histórico, temporal, unido a um trajeto de mudança da consciência humana, da forma como que o homem compreende o mundo, a realidade, e que o yoga trajetou junto com a consciência humana todo esse caminho. Então, 1.000 anos antes de Cristo foram escritos os Upanishads, que eram textos reinterpretando os Vedas, mas com uma linguagem já mais compreensível, uma linguagem já um pouco mais racional. Você já consegue ler, você pode ler, entender e compreender melhor, né? Então já houve uma mudança da forma de compreender o mundo, de fazer a própria linguagem, né? E aqui nos Vedas, ou nos Upanishads, né, que é 1.000 anos antes de Cristo, se tem uma grande revolução no conhecimento que futuramente ia dar origem ao yoga. E qual é essa revolução? É o ritual interno. Porque antes, 4.000 anos antes de Cristo, no tempo dos Vedas, o ritual era externo. Então se faziam as fogueiras, se faziam cantos aos deuses e tudo, o ritual voltando para fora. A partir desse momento se compreendeu, a consciência humana já começou a perceber que o ritual era interno. E isso são as informações escritas. Pode ter culturas e pessoas que compreendiam o ritual interno antes disso, mas o que foi escrito e registrado, que a importância do ritual interno existia foi registrado a partir de 1.000 anos antes de Cristo. E o que seria esse ritual interno? Seria propriamente um momento de meditação, um momento em que sua busca espiritual ela está dentro de você. Então, essa busca espiritual ela está ligada a um momento de quietude,
de silêncio, de retiro, é um momento de encontro com o seu espírito. E não voltado a grandes rituais, a grandes instituições ou coisas externas, fora de você. E sim aquele relação que você tem íntima com o seu espírito, com você mesmo. Então essa é a grande revolução dos Upanishads. Essa é a grande é a grande transformação desse momento histórico. Então a gente dando continuidade aqui, a gente vai ter depois dos Upanishads mais ou menos deixa eu pegar uma data aqui, 500 anos antes de Cristo, a gente vai ter uma outra transformação, um outro momento, que é a Era Épica. O que seria a Era Épica? Foi a época em que foi escrito o Mahabharata, que é um grande texto, assim, um livro enorme, e que ele revela ensinamentos através de histórias. Como você tem na Bíblia, né? Na Bíblia você tem as parábolas, né, cristãs que contam ensinamentos através de histórias. Então, a própria época, a própria consciência humana já tinha uma compreensão da realidade que os ensinamentos, o conhecimento, a forma como essa busca de transcendência se revelava era através de histórias. Histórias que até hoje nós podemos compreender e entender. Então, dentro do Mahabharata tem um texto chamado Bhagavad Gita, que é um capítulo, e que é assim a Bíblia dos indianos, e que é o primeiro momento em que o yoga fica escrito. A palavra yoga fica bem registrada e as pessoas começam a já ter uma ideia mais sólida do que seja isso. Mas o yoga aqui, ele ainda é colocado como uma ideia de ação altruísta, de ação para o bem coletivo, né? E é na parábola em que Krishna e Arjuna, né? Krishna sendo o Deus encarnado e Arjuna sendo o herói, assim, aquela pessoa que vai aprender as informações desse Deus, enfrentam uma grande batalha e aí nessa história, nessa dinâmica toda, os ensinamentos são passados. Então, o Bhagavad Gita é um texto que fala do yoga nesse sentido, né? No sentido de um bem comum, de um bem também que é karma yoga, né? No sentido de uma ação inegoísta, do crescimento do espírito através desse caminho. Depois daí, a gente já tem um outro momento, que seria 100 anos antes de Cristo ou um pouco depois disso. Já vi. Aqui é um momento onde eu vi muita variação de vários livros, né, de datas. Já vi desde 300 depois de Cristo até 100 anos antes de Cristo, enfim. Mas isso não é o mais importante aqui. Estou chegando no momento atual, né, vindo esse caminho aqui cronológico, histórico, até chegar às datas de hoje. E nessa época, 100 anos antes de Cristo, foi escrito um texto muito importante. Todo mundo que faz yoga, em algum momento, vai ouvir falar desse texto. Todo mundo que vai se aprofundar no yoga, todo mundo que vai querer saber um pouco mais sobre a história, vai ouvir falar no Yoga Sutra de Patanjali. São vários nomes difíceis aí, vários nomes que você não deve ter ouvido falar, mas o que significa? Yoga é a ciência. Sutra são versos, é uma forma de escrever um texto. Patanjali é o autor, a pessoa que escreveu esse texto. Então é o Yoga Sutra de Patanjali. E você já deve ter ouvido falar em Kama Sutra, por exemplo, né? Aquele tratado maravilhoso, delicioso, né? Sobre a sexualidade, sobre o sexo. E Kama é o reino dos desejos. Sutra, versos. Então são versos do reino dos desejos. Kama Sutra. O Yoga Sutra, que são os versos do yoga, foi escrito por Patanjali e é o primeiro momento em que o yoga ele é registrado como um método independente, um sistema independente e com as técnicas, passo a passo.
que o Patanjali fez? Ele pegou as informações que já existiam e eram passadas de pai para filho, de conhecimentos que eram orais, né, de mestre a discípulo. Ele pegou aqueles conhecimentos que já existiam e registrou, fez um escrito de Raja Yoga, que esse escrito é bem voltado para meditação, controle da mente. Ele é bem metafísico no sentido de que o trabalho é mais sutil, é mais mental, né? São técnicas de respiração, algumas posições de como sentar para meditar, algumas posições para fazer a energia circular, mas todo o enfoque é mental. Então, Raja Yoga, esse momento. Aqui, o corpo ainda não era tratado como uma via de evolução espiritual. Não nos livros e nos textos escritos, né? Essa consideração do corpo como algo espiritual não se sabe em que momento aqui ela existiu, mas só na Revolução Tântrica é que ela foi colocada como algo importante. E o que foi a Revolução Tântrica? Tantra, você já pode ter ouvido falar também como algo sexual, né? Sexo tântrico. E por que existe sexo tântrico? O Tantra foi uma revolução que aconteceu mais ou menos no período em que nós consideramos hoje a época medieval, por aí. Essa revolução é uma revolução que aconteceu principalmente das castas que não eram as castas superiores, né? As castas de brahmanes, as castas mais altas. Eram mais as castas de artesãos, era mais um movimento popular. E foi o primeiro momento que o conhecimento que existia entre o povo, ele foi registrado, ele foi escrito, né? E ele foi uma explosão, assim, várias pessoas escrevendo, foi uma efervescência cultural mesmo do movimento tântrico. E o que o movimento tântrico fez? Ele assumiu o mundo físico, o mundo material, como um veículo de evolução espiritual. Porque antes era muito difícil esse desenvolvimento espiritual sem a ajuda daqueles mestres ou de brahmanes, de sacerdotes, né? Mas o conhecimento corporal, físico, é mais fácil de você ter sem saber ler, sem saber escrever, é um conhecimento mais acessível, né? Então, é um conhecimento popular. O Tantra, ele é um movimento popular e é um movimento multifacetado. Você não existe uma única visão de como seja o Tantra. O Tantra existe em várias escolas tântricas, desde de magia até yoga. É uma forma de compreender o mundo que foi uma grande efervescência cultural na região, de várias produções escritas, e que para o yoga a grande importância foi que o corpo ele passou a ser aceito e foi uma visão esotérica do corpo sutil, energético, das nadis, que são os canais de energias que existem percorrendo todo o corpo, os chakras, que são os centros energéticos, tudo isso foi registrado, foi escrito. Gabriel, quando esse conhecimento surgiu? Eu não sei. Assim, ele foi registrado, o movimento tântrico. Esse conhecimento de nadis, de chakras, já existia antes, mas o movimento tântrico ele aprofundou muito isso. Ele estudou muito a questão do corpo. Então, se no Yoga Sutra havia algumas posições, depois do movimento tântrico, que o corpo foi realmente aceito como via de libertação, que o corpo não era um impedimento, que o prazer não era um impedimento para libertação espiritual, que tudo isso era sim uma forma também do universo se manifestar. Depois que tudo isso foi aceito, o número de posturas corporais assim explodiu, né? A gente tinha antes 4, 5 asanas, sei lá, bem pouco para meditar, depois 100, 200 asanas, várias posturas, né? Cresceu muito porque o corpo ele passou a ser uma parte importante do yoga. E foi a partir do movimento tântrico que surgiu o Hatha Yoga, que é a nossa escola. Então você compreende esse trajeto e compreende por que hoje você ouve falar de yoga e vê uma pessoa fazendo uma posição de yoga, uma técnica física.
graças ao Tantra, graças a essa revolução que aconteceu. É que antes o corpo ele era algo impuro, ele era algo que atrapalhava. O prazer também era algo que atrapalhava. Então, antes do movimento tântrico, fazer yoga era necessário abandonar tudo, assim, ou então era necessário abdicar de prazeres da vida comum, né, da sua vida normal. E o Tantra disse, não, através dos prazeres você também pode encontrar o seu desenvolvimento espiritual, físico, mental e realização dos seus potenciais. A partir do movimento tântrico, a gente tem texto escrito de Hatha Yoga, mais ou menos aí em 1500. Que é o Gheranda Samhita e o Yoga Pradipika. São dois textos que, se para você ter uma ideia, muitos conhecimentos desse texto não são mais reproduzidos hoje. O que eu quero dizer? O yoga continua vivo e ele continua se transformando. Tem gente que fala que o yoga já está pronto e acabado e nada pode mudar. Isso é uma visão dogmática do yoga. Eu não vejo o yoga assim. O yoga ainda está vivo. Para você ter uma ideia, nesses textos de 1500, nesse período em que o Hatha Yoga foi registrado pela primeira vez, existiam técnicas que hoje a gente vê como absurda, né? Que você chegar lá no Rio, você acorda de manhã, vamos lá, você está em 1500 na Índia, você vai tomar um banho, eu vou escovar meus dentes, vou fazer a limpeza da minha boca e tal, vou tomar um banho, aí você vai andando até o Ganges, olha que maravilha, que coisa linda, natureza. Aí você vai chegar lá no rio e na hora de você adentrar você vê uma outra pessoa sugando a água do rio com um ânus e colocando para fora. Bem, eu não ficaria inspirado a tomar banho depois dessa cena. Uma técnica como essa estava registrada nesse livro. Sugar a água do rio com ânus e botar para fora para limpar as vísceras. Engolir metros de pano e puxar os metros de pano para limpar as vísceras. Se acreditava que o ar inspirado ia para o estômago. Então, várias coisas que hoje já foram superadas e que está ultrapassado. Não é mais necessário você fazer esse tipo de técnica, porque existem coisas que limpam os seus intestinos e que são mais saudáveis de fazer, até mais higiene. Se você é mulher e faz yoga hoje, também é outra transformação. Por quê? Nessa época, a mulher não fazia yoga. Mulher só foi permitido fazer yoga muito recentemente, né? Levando em consideração o tempo que o yoga existe, muito recente, né? Então, aqui a gente tem outro ponto assim importante no século XIX, 1800 e alguma coisa, é o período em que a Inglaterra se aposta da Índia, e aí nesse período a gente tem uma dominação cultural, né? Os indianos eles têm que negar a sua própria cultura e são obrigados a aceitar uma cultura inglesa, né? As escolas, a forma de compreender o mundo é imposta dos ingleses, e aí eles têm que abafar muito o yoga. E depois da revolução de Gandhi, né? Mahatma Gandhi fez uma revolução que causou a independência da Índia. Depois desse movimento, os indianos que alcançaram a independência, os mestres de yoga, sentiram uma vontade muito grande de reacender o conhecimento do yoga. E a partir disso, eles não só divulgaram o yoga dentro da Índia, mas começaram um movimento de expansão do yoga para fora da Índia. Foi aí que o yoga começou a chegar no Ocidente. Foi aí que o yoga chegou na Europa, nos Estados Unidos, e foi um momento em que, em vez de ser colonizada a Índia, ela passou a colonizar, mas não com armas, com o conhecimento do yoga. A Índia, hoje, todo mundo acha a Índia interessante, um lugar espiritualizado, um lugar... Por quê? Por conta dessa expansão, desse movimento, e que a Índia se tornou conhecida mundialmente, e o yoga foi a grande ferramenta dessa expansão do conhecimento ancestral indiano, né? Existia até mesmo antes da Índia ser Índia. Então,
o fato da gente conhecer o yoga hoje se dá muito por essa expansão que aconteceu depois da Índia alcançar a sua independência. Então, a partir daí, várias pessoas começaram a conhecer o yoga no Ocidente e o yoga continuou se desenvolvendo. Ele continuou crescendo. Graças ao encontro do yoga do Ocidente com o yoga, é que essa ciência maravilhosa e milenar que acompanha o crescimento da mente humana pôde continuar a sua trajetória, né, unindo ferramentas da fisiologia, da cinesiologia, do conhecimento ocidental da anatomia física humana, aos seus conhecimentos sutis de energia vital, de centros energéticos, de canais energéticos, podiam andar juntos esses conhecimentos. Yoga para crianças, yoga para idosos, yoga para gestantes, né? O yoga assumindo linguagens diferentes para pessoas que antes não podiam ter acesso ao yoga. Isso tudo é muito valioso. E eu interpreto como o yoga uma chama viva, um conhecimento vivo, e que vai continuar. Eu vou passar, você vai passar, tudo vai passar, e o yoga vai continuar junto com um trajeto humano. Hoje, agora pela internet, vão inventar outras coisas no futuro aí, o yoga vai continuar aí, sua trajetória, né? Do jeito que ele começou a existir nas paredes das cavernas, depois foi para os livros, né? E agora a gente está vendo no computador. E a chama de crescimento pessoal, a chama de autoconhecimento, a chama de transcendência, de busca do homem por transcender, ela continua, ela vai continuar, e o yoga vai ser uma ferramenta para isso. Já foi, é e vai continuar sendo. Então, é importante que o yoga tenha essa flexibilidade de linguagem para que sua essência possa continuar viva. Tem inúmeras ciências, inúmeros conhecimentos que existiam nessa época aqui, mas grande parte desses conhecimentos que existiam antes, foram se apagando, foram se esquecendo das ciências xamânicas ou outras ciências que existiam nesse período tão recuado da história. O yoga continuou e está aqui. Então, quando você for acordar de manhã para fazer a prática, saiba que você está dentro de um contexto, de uma ciência milenar, de um conhecimento milenar, né? Então, trate esse conhecimento com muito respeito, com muito carinho, porque é um conhecimento que acompanhou o caminho do homem nesse planeta, o caminho da consciência humana no planeta. Então, é uma ciência maravilhosa, uma arte muito importante e que a gente vai dar continuidade no estudo dela nos próximos vídeos. Então, leia o texto que acompanha esse vídeo, estude, pratique e vamos crescendo no yoga juntos. Então, um grande abraço. Namastê.